Muito boa tarde. Tá? Vou começar por pedir que se apresente, nos termos em que achar mais indicados, quem é, o que faz. Uhum. Então, eu sou professora catedrática de Ética na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Sou doutorada em Teologia pela Escola Superior de Estudos de Filosofia e Teologia de Frankfurt, dos Jesuítas, e sou investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde trabalho precisamente sobre as questões dos direitos das mulheres, as questões de género e as religiões. Vou começar pela pergunta que talvez se cause mais surpresa ou que se calhar seja um termo ainda um bocadinho estranho para muita gente. O que é que são as teologias feministas? Ou as Uhum. teologias de género? Que sei que Sim. é uma Ah, área de trabalho privilegiada. sim, 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 sim. Então, as teologias feministas são teologias produzidas a partir da experiência das mulheres, e do significado que tem para as mulheres a sua experiência religiosa. Um, não são teologias femininas, isso é outra coisa. As teologias femininas, que em geral, para dizer a verdade, é uma terminologia que agradaria bastante mais às teologias conservadoras, e a posições mesmo dentro das diversas confissões religiosas, que seriam mais pacíficas, por assim dizer. As teologias femininas pegam nas questões não das mulheres, mas falam de a mulher, numa perspectiva essencialista. E como se houvesse um plano traçado para aquilo que significa ser mulher. Um plano traçado por uma entidade transcendente, não é? Por Deus, e que se centra na maternidade, sobretudo, não é? Na ideia de que o papel fundamental das mulheres é serem mães. As teologias feministas não têm esta perspectiva. Aliás, as teologias feministas são muito variadas, isto é, começaram por acentuar determinados aspectos, mas como é que dizer, foram-se abrindo ramos cada vez mais diferentes, mas o pressuposto comum é uma abordagem crítica disto que eu acabei de lhe dizer, portanto, do que é a essencialização da mulher. E aqui pode-me perguntar assim, então, e a essencialização do homem? Isso não é feito. Isto é, quando se fala da essência humana, diz-se, fala-se do homem. E há até documentos, sobretudo até os anos 60 e mais tarde ainda, que que utilizam a palavra homem para designar a humanidade e que depois acrescentam o seguinte: também as mulheres, o que é uma coisa muito engraçada, não é? Porque dá a ideia que quando se fala de homem, isso corresponde ao que é a natureza humana. O uh, falso neutro sempre, não é? Exato, sempre o falso neutro, exatamente, sempre o falso neutro, não é? E as teologias feministas, quer dizer, que começaram de vários pontos de vista, mas o que têm em comum, logo à partida, é uma abordagem crítica deste tipo de discurso. E uma abordagem crítica, depois das práticas que estão associadas a este tipo de discurso, e que podem ser práticas que desvalorizam o papel público das mulheres, isto é, a participação na vida pública, e desvalorizam porque consideram que, embora, sobretudo em documentos mais recentes, embora a participação das mulheres na vida pública seja importante, isso não deve levar as mulheres a descurarem aquilo que é a sua essência, que é a tal ideia da maternidade. E muitas vezes há até uma transposição também deste discurso para aquilo que é uma espécie de uma ideia de uma supermaternidade, isto é, as mulheres presentes no espaço público, então o seu papel é como que serem mães do mundo, Cuidadoras, não é? cuidadoras, exatamente. E portanto é assim uma espécie de uma extensão, não é? Disso, do que é a essência da mulher no espaço privado para aquilo que seria no espaço público. E então as teologias feministas, primeiro, recusam esse discurso em que se fala de a mulher, não há a mulher, há mulheres com experiências múltiplas, portanto, são teologias que partem daquilo que é as vozes das mulheres,
que falam acerca de si próprias e acerca da sua experiência religiosa, mas também que formulam, e aí também um aspecto teológico mais teórico, se quiser, que formulam o discurso acerca de Deus e o discurso acerca de Jesus Cristo, para falarmos no cristianismo, não é? Ou o discurso acerca de mesmo de Deus também, no judaísmo e no Islão, que são as realidades que eu conheço melhor do ponto de vista teológico. Em que de facto do que falam é da necessidade de ser aceite como válido um discurso acerca de Deus que é um discurso que não é patriarcal, quer dizer, que é despatriarcalizado, se quiser. O que pressupõe, por exemplo, um aspecto muito importante, pressupõe que a ideia, e agora aqui refiro-me concretamente ao cristianismo, a ideia de Deus como Pai, durante séculos e séculos e séculos, significou que se Deus é representado até do ponto de vista não só do discurso, mas do ponto de vista iconográfico. Mas Jesus Cristo era um homem e Deus aparece como um patriarca, muitas vezes sentado num trono, e com tudo aquilo que eram as vestes e todos os sinais exteriores do patriarcado. Ora, isto foi uma coisa que teve um impacto imenso no início das teologias feministas, continua a ter, mas há aqui uma figura grande das teologias feministas e que é reconhecida nestas diversas religiões, como eu disse, que era a Mary Daly, que diz: se Deus é homem, então o homem é Deus. Aqui no sentido masculino do termo, porque se Deus é apresentado como sendo um patriarca, então, isso é uma divinização do masculino. Ora, se é uma divinização do masculino, então as mulheres não têm lugar, ou têm que se submeter a isso, que é uma imagem patriarcal de Deus, portanto, como um patriarca, e uma ideia de religião que reproduz aquilo que são mecanismos patriarcais, sociais, e que depois foram refletidos durante séculos para as teologias. Há outras áreas que são também muito importantes e que também foram logo iniciais, começaram sobretudo quando falamos no cristianismo, começaram pelas grandes igrejas protestantes, não é? A Igreja Luterana, Anglicana, portanto, as grandes igrejas protestantes, que é a reinterpretação da Bíblia, descobrindo na Bíblia as figuras de mulheres que existem. Existem muitas. Frequentemente não se falava nelas. No Antigo Testamento, por exemplo, existem muitas com papéis extremamente importantes, mesmo lugares de poder. Quando chegamos ao Novo Testamento, que é a parte que se refere depois a Jesus Cristo, não é? Temos mulheres e isto hoje é aceito inclusivamente por teologias feitas por homens também. Existem mulheres que são apresentadas como todas as características a que estão associadas, apresentam-nas como sendo discípulas de Jesus. Em que é que isto é importante? É importante porque durante muitos séculos se disse que discípulos de Jesus eram só os homens. Homens. E, portanto, há um grupo de mulheres que é referido continuamente nos Evangelhos e que tem as características daquilo que é as características de ser discípulo de Jesus, que é segui-lo, acompanhá-lo até ao fim e depois uma coisa extremamente importante, anunciar que ele ressuscitou. São mulheres que o fazem. E, inclusivamente, há um evangelho que diz: mas eles não acreditaram porque eram mulheres. Agora, aqui nós podemos dizer assim, bom, mas qual é a relevância que isso tem? Num tempo em que o testemunho das mulheres não contava para coisíssima nenhuma, mesmo formalmente, quer dizer, o testemunho de uma mulher, por exemplo, num contexto de um tribunal, não podemos falar de tribunais nessa altura, nos tempos em que podemos hoje, mas pronto, em que havia contendas e, portanto, havia testemunhos, não é? Pró e contra. O testemunho das mulheres não era considerável. Não era considerado como tendo validade. Ora, o facto de aparecer, e além disso havia uma outra coisa que também era importante, e que era,
esta ideia da proximidade das mulheres, de figuras que eram figuras muito centrais, e pronto, Jesus Cristo está no centro do cristianismo, como é óbvio, mas de figuras muito centrais, não era prestigiante. Ora, o facto de aparecerem significa que é inegável, porque tinha sido muito melhor, entre aspas, se quiser, para aquilo que eram as representações da altura, não as mencionar. Portanto, significa que elas estarem lá é que era mesmo muitíssimo importante, E porque elas senão não têm sido estavam. apagadas na leitura da Bíblia e na Exatamente, interpretação da exato, Bíblia ao longo exato. dos Ou séculos. então faz-se uma outra coisa, que é, faz-se uma outra coisa, e que é muito na sequência daquelas obras, daquele tipo de obras do género do Código da Vinci, penso eu, de Uhum. Dan Brown, que é dizer, a Maria Madalena vivia com Jesus. Nós não sabemos se vivia ou se não vivia, não há nada nos Evangelhos que diga que sim ou que não, mas mais uma vez, pode ser cair na armadilha de que, não, para ser uma mulher que era importante ao lado dele, tinha que ser casada com ele, ou tinha que lhe fazer as refeições, não é assim? Lavar a roupa e essas coisas, porque senão não, quer dizer, senão não fazia sentido. Importância por si própria não podia ter, não é? Exatamente, exato. Agora, claro, na história da Igreja temos uma coisa que é importante, houve mulheres muito importantes, houve sim senhor. Nós podemos dizer, por exemplo, as abadesas na Idade Média tinham tanta importância como os abades, mas eram exceções. A esmagadoríssima maioria das mulheres nem ler sabia, não é? Como nós sabemos. Uhum. E, portanto, apesar de serem figuras muito importantes e de referência, não podem constituir aquilo que na Alemanha se costuma dizer que são as mulheres alibi, que é dizer assim, não, então eram importantes, então a abadesa tal não era importante e mais a santa não sei quantas e tal, percebe que são figuras importantes, mas não podem ser a Não são árvore com a representativas, floresta. não é? Sim. Exatamente, pois não, Uhum. são exceções, não são argumento para se dizer não, não, sempre tiveram importância, porque são exceções. Ah, e depois, as teologias feministas foram avançando e foram se articulando com outras teologias, e hoje em dia abarcam, ou se quiser, há muitas teologias feministas que têm uma perspectiva interseccional, isto é, que articulam a questão da submissão das mulheres com a questão das submissões do ponto de vista racial, das submissões do ponto de vista da classe, do ponto de vista cultural, todas estas submissões. E isto surgiu porquê? Surgiu sobretudo porque as feministas negras começaram a dizer, pois é muito bonito, vocês fazem as vossas reuniões muito feministas e a gente fica em casa a tomar conta dos vossos filhos. Percebe? Portanto, numa posição de subalternidade. Hum? E, portanto, a compreensão de que as questões do que é a submissão das mulheres se podem colocar de formas diferentes conforme o contexto social é muito importante. A questão de género apareceu, obviamente, também porque é uma terminologia mais recente. E hoje em dia, de certeza que a Maria João sabe muito bem que se utiliza a expressão ideologia de género para a Era frente e uma para das trás, perguntas né? capitais que eu tinha, era exatamente Sim. sobre a dita ideologia de género. A partir do momento, se quiser, da plataforma de Pequim, depois a Convenção de Istambul, tudo o que é documentação internacional em que as questões das mulheres se colocaram, ok? Foi a partir daí que começou a haver uma reação ao nível do Vaticano, na sua documentação, de rejeição disto que são os direitos das mulheres consagrados nessas convenções e nessa documentação. E houve inclusivamente situações na ONU em que, desgraçadamente, o Vaticano votou ao lado do Irão contra uma aliança improvável, não é? Contra questões relacionadas com os direitos reprodutivos das mulheres, porque a Uhum. questão é sempre essa, a dos direitos reprodutivos. Pronto. É E questão então, central, não é? é, uh, é para as mulheres, mas agora, a questão da ideologia de género, como lhe digo, é uma expressão que foi inventada pela documentação do Vaticano
precisamente para dizer que o que é o discurso a que distingue entre sexo e género e o discurso, este discurso que depois se transforma em documento e depois é transposto para a legislação dos diversos países, ok? E que diz respeito aos direitos das mulheres, mas mais recentemente também que diz respeito aos direitos das comunidades LGBTQI, ok? Portanto, tudo isso é visto como sendo um desvio relativamente àquilo que seria o plano traçado por Deus para a humanidade, em particular para as mulheres, Para as mas mulheres. também para os homens. Mas mais para as mulheres, quer dizer, porque no fundo é assim, as mulheres é que são reprodutoras do sistema, não é? Portanto, a ideia de que é uma ideologia, porquê é que é utilizada a palavra ideologia e porquê é que é utilizada a palavra quando falamos, nomeadamente, das questões LGBT, porquê é que é utilizada, a Maria João já há de ter reparado, que quando se fala, quando este tipo de instâncias falam da ideologia de género, e quando falam das questões LGBT, falam dizendo que são opções. Porque é que isso aparece como uma escolha e não como uma identidade? E porque é que isso aparece como uma ideologia? Porque são coisas que fogem ao plano de Deus. Portanto, têm que ter sido construções humanas, percebe? São construções humanas, isto é a lógica do Vaticano, atenção, não é Sim, minha, não sim, é? sim, sim, Mas é são, perceptível. são construções humanas, que fogem ao plano de Deus. E então tem que se dizer que é uma ideologia, porque depois há este fantasma da sua expansão e, portanto, de uma espécie de um pânico moral, porque há mesmo este discurso quase apocalíptico, não é? Uhum. E que tem a ver com isto é o fugir ao plano de Deus, um, no que diz respeito àquilo que àquilo que é a identidade do homem e da mulher. Aqui há uns poucos anos, mas mesmo muito, muito poucos, uns 4 ou 5, houve um seminário promovido por um cardeal na ONU. A ONU, por vezes, dá espaço a que haja seminários organizados por instituições. E então houve um seminário organizado pelo representante do Vaticano na ONU, e em que o tema era as questões da educação das jovens. Um, as primeiras palavras que são ditas por esse senhor, que é cardeal, são muito sintomáticas disto que eu lhe vou dizer, de que estávamos a falar. Porque ele diz o seguinte: de antes sabíamos o que era uma mulher. Portanto, isto é dito com esta candura, digamos assim. De antes sabíamos o que era uma mulher. Eram não sei quantos cromossomas, portanto, uma abordagem absolutamente biológica, não é? Agora já não se sabe. Porque agora já há esta questão de género, quer dizer, com uma compreensão de que o termo género, como nós sabemos, corresponde àquilo que é a construção cultural que se faz sobre o biológico, não é? Mas, quer dizer, mas é que o Vaticano não compreende que faz o mesmo, Exatamente. Sim, não sim. é? E, portanto, há aqui uma crítica à ideologia de género, que é uma ideologia. Como se não fosse ideológica a construção, não é? Exatamente, portanto, não é ideológica aquela Teológica, que é do claro. Vaticano, é teológica, é aquilo que Deus quer. O que é ideológico é quer dizer, sem se darem conta, ou então dão e não querem ver, não sei. Mas, pelo menos ignorando do ponto de vista discursivo, não é? Que aquilo que é dito como sendo prescrito por Deus é apresentado como é uma construção. Claro. É uma construção. Também ela Ora, situada, também ela histórica, claro. exatamente, neste momento, e isto para voltarmos à questão das teologias feministas, porque há muitas que se concentram na análise disto. E depois, na análise das consequências que isto tem, ao nível político. Porque se nós formos a ver, tristemente,
A extrema-direita, em toda a Europa e na América Latina, a extrema-direita utiliza exatamente a mesma terminologia. No Brasil, são sobretudo as igrejas pentecostais, estas que são mais recentes, não é? E que são grupos autónomos, sem uma entidade central de referência, e que estavam, por exemplo, eram os grandes apoiantes do Bolsonaro. E na Europa, também é uma espécie de um instrumento, se quiser, que pode ser utilizado para aquilo que for mais conveniente. Quer dizer, isto só para dizer que estas abordagens interseccionais são muito importantes nas teorias feministas hoje, assim como, e ligado com isto, a compreensão do que foi e continua a ser o papel dos impérios coloniais na reprodução disto nos países que foram evangelizados. Né? E, portanto, há toda uma vertente muito interessante e, desgraçadamente, em Portugal, quase inexistente, de teologias feministas pós-coloniais. E, portanto, que fazem uma leitura crítica do que foi o papel atribuído às mulheres e a maneira como as mulheres foram tratadas nos processos coloniais, um, falam também da possibilidade de uma espécie de uma descolonização da teologia. Depois também há Prioridades muitas de vezes contexto, não é? Claro, prioridades de contexto que são diferentes claro. umas das outras. Claro. Só para fechar a questão de fechar, se quiser voltar a ela, claro que, mas sumariamente, para quem ouve, porque há imenso ruído em torno da questão da ideologia de género, se eu lhe perguntasse, assim, para muito resumidamente colocar a questão, é uma resposta antifeminista, É, é uma expressão de backlash, é, é, é como isso é tudo. que é tudo isto? É isso tudo, é antifeminista, porque é muito triste. Por exemplo, uma coisa que é muito triste é pensar que existem teologias feministas, pelo menos desde os anos 60 do século XX, e que hoje há autoridades na Igreja, sobretudo católica, não é? Uhum. Por- porque na ortodoxa essas questões nem sequer são enunciadas assim, não é? Mas pensar que hoje ainda se continua a dizer é muito importante pensar teologicamente qual é o papel das mulheres, não, é que já há muita gente Como se que não já houvesse pensa contributos, não é? como se Como... não houvesse, Uhum. portanto é desconhecido, não é? É desconhecido. E o feminismo, há sempre aquele, quer dizer, mesmo nos documentos que são mais abertos, digamos assim, e que falam da importância das mulheres no espaço público, têm sempre um mas. E o mas é sempre desde que mas isso não pode Comprometer. constituir um Claro. desvio daquilo que é o que está determinado pelo plano de Deus, que é serem mães. Por exemplo, o Papa atual, que eu respeito imensíssimo e admiro imensíssimo, porque ele, pelo menos, abriu a porta à possibilidade de falar de coisas que os papas anteriores proibiram. Proibiram. E este Papa não proíbe que se fale sobre. Pelo menos isso já é uma coisa. E tem colocado muitas mulheres na cúria. Tem colocado muitas mulheres na cúria. Mas ainda há pouco tempo lhe perguntaram e ele disse: não, não, mas a ordenação das mulheres está fora de questão. Uhum. Agora, sim, senhor, há muitas mulheres na cúria. Quando são mulheres que têm responsabilidade na cúria, as coisas correm muito melhor, porque as mulheres têm muito mais a noção de como é que se gera, faz a gestão das coisas. E é quase como se dissesse assim: não, as mulheres têm mais jeito para poupar tostões, percebe? Quer Uhum. dizer, é um argumento que É uma quase que. ratoeira, não é? Claro. Sim, exatamente, exato, exatamente, Como se nós exato. fôssemos mais úteis pela sensibilidade, os argumentos do Exato, costume, não exato, é? e todo esse discurso, não é? Todo esse discurso da É uma sensibilidade, concessão, não é? exato, sim, Não é o exatamente, reconhecimento de um direito, é uma exato. concessão, É não é? exatamente, Muito exatamente. paternalista. É exato. Agora, claro, aí nós podemos ter duas atitudes, que uma delas é recusar frontalmente, uma outra é, dito de uma forma se calhar um bocado, como é que eu lhe ia dizer, agreste, mas é meter o pé à porta e não deixar que ela se feche, certo? Sim. Porque isso eu acho que aconteceu com este Papa, que é, meteu o pé à porta ou abriu espaço para que se possa meter o pé à porta, nomeadamente abrindo a possibilidade de falar. Agora,
quando nós falamos das igrejas protestantes, como eu digo, têm pastoras, têm bispos, nas igrejas ortodoxas essa questão não se põe. No judaísmo há mulheres rabi, fala-se pouco delas, mas há. No Islão, imãs, há algumas poucas comunidades que têm, com uma grande resistência, mas existem, sobretudo nos Estados Unidos também. Porque depois, claro, o ambiente cultural também, quer dizer, o ambiente cultural com o Trump deterioraram-se ali muitas coisas, como nós sabemos, e dá a ideia que ainda andam a apanhar os estilhaços do que aquilo foi, não é? Mas, do ponto de vista de grande movimento cultural, de grandes movimentos culturais, eu penso que não é justo dizermos que, que houve um backlash de tal maneira que agora é como se tivéssemos começado do princípio. Acho que não. E, portanto, é um espaço onde muitas vezes, já porque as pessoas civicamente são muito mais participativas, também depois reivindicam muito mais a participação a todos os Uhum. níveis, do que noutros espaços culturais em que isso não acontece tanto, não é? Qual é o balanço que faz destes anos de Do Papa papado? Francisco. Sim, do Papa Francisco. Olha, eu acho que nós, antes do Papa Francisco, tivemos mais de 25 anos, sim, porque estou a contar aqui com o papado de João Paulo II e com o papado do Bento XVI, que nós podemos dizer que foram anos de chumbo, de determinado ponto de vista. Isto é, e há coisas que foi pena, isto é, o João Paulo II e o Bento XVI, mas sobretudo João Paulo II, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, quer dizer, da visão que a Igreja tem da sociedade, escreveram coisas muito interessantes, mas foram completamente afogados, quer dizer, autoafogaram-se, ok? No pântano destas questões. Quer dizer, o João Paulo II tinha uma obsessão pelas questões do aborto, e o Papa Bento XVI, agora que ele faleceu e as pessoas fazem-lhe muitos elogios e ele teve muitos méritos, mas há uma coisa que é preciso as pessoas não esquecerem. Tudo aquilo que durante o papado do João Paulo II foi a proibição e o silenciamento de tudo quanto eram teologias progressistas, foi feito pelo cardeal Ratzinger, que era o Bento XVI depois, Uhum. e que não passou a ser outra pessoa. O Papa Francisco, o Papa Francisco é um Papa, primeiro, é muito importante porque ao fim de não sei quanto, centenas de anos, apareceu um Papa que não é europeu. Uhum. Um Papa que é da América Latina, um Papa que tem uma linguagem que as pessoas percebem. Aliás, quando ele aparece à janela, quando ele apareceu a primeira vez, eu vi logo, eu pensei, vai haver aqui uma alteração. Quer dizer, não vi logo tudo, não sou visionária, pelo amor de Deus, mas um Papa que acaba de ser eleito e chega à janela e a primeira coisa que diz é boa noite, para a linguagem, para o vaticanês, como se costuma dizer, é muito significativo. Ele Uma não linguagem de começou. proximidade, não é? Exatamente. E antes de dar a benção à multidão, curvou-se ele e disse: rezem por mim. E é uma coisa nunca vista antes. Portanto, é um Papa que, pela sua prática pastoral, porque tinha de proximidade na América Latina, na Argentina, não é? É um Papa próximo, muito próximo, e é um Papa que reintroduziu uma outra coisa muito importante e que é a alegria. O Papa Bento XVI era muito solene. O Papa João Paulo II era uma estrela. Quando eu digo isto, não estou a dizer no sentido negativo do termo, mas ele tinha a noção da performance. Ele tinha sido ator. Atenção que eu não estou a dizer que era falso. Eu estou a dizer que ele tinha a noção da exposição pública. Uhum. Há um episódio só muito pequenino que traduz um bocadinho melhor isto que quer dizer. Numa das vezes em que ele foi à França, o João Paulo II, houve um encontro com jovens e o Jean-Michel Jarre tocou. E depois, no fim, perguntaram ao Jean-Michel Jarre o que é que ele tinha achado. E o Jean-Michel Jarre deu uma resposta muito significativa. Disse: eu acho que correu bem. O Papa fez o seu show e eu fiz o meu. Portanto,
É assim, era um Papa de multidões, mas não era um Papa que se chegava a ele pessoalmente e individualmente, como se chega a este Papa. O Papa Francisco reintroduziu a alegria, porque o Bento XVI não é que ele fosse bisonho, mas não era extraordinariamente sorridente e próximo, era solene, Uhum. que é uma outra coisa diferente. Agora, este Papa, depois o que acontece é que há ali uma máquina que já existia e uma máquina que continua a existir e que é a Cúria, não é? Que é uma espécie, dá a ideia que é uma espécie de um pântano. Portanto, a questão que se põe é se ele vai conseguir ir tão longe quanto queria, por causa da persistência deste pântano, portanto, de uma máquina secular pantanosa É uma mega estrutura, não e é? uma mega estrutura com poderes intermédios, sabe? Aquele tipo de poder não está no top, mas está no sítio certo para poder fazer uma influência ou uma Uhum. inversão que é importante. Portanto, a questão que se põe é se ele será capaz de fazer isso ou não. Agora, temos que reconhecer que ele, desde o início, disse coisas extremamente importantes do ponto de vista social, quando ele diz que este sistema mata. Depois houve pessoas a dizer: não, não, não é bem o sistema. O que ele queria dizer não é bem o sistema. Isto é o capitalismo. Não. É a forma como o capitalismo está a ser desenvolvido. Eu lamento, mas ele disse que o sistema mata. Depois, a encíclica sobre as questões ecológicas, houve pessoas que reagiram muitíssimo bem, e que começaram a desenvolver grupos de reflexão para práticas alternativas, e houve outras pessoas que não acharam graça absolutamente nenhuma. E, portanto, é de facto um Papa que eu acho que é um Papa de mudança, que abriu portas, mas que agora o que é importante é que as pessoas não deixem que a porta se feche. Perante esta abertura, os sinais todos de abertura nos campos que elencou, o ambiente, a ecologia, etc. A questão das mulheres Hum. está muito aquém, está aquém. No Como que é diz que. respeito eu acho que no que diz respeito às mulheres e no que diz respeito à questão LGBT, nós temos aqui parece-me, uma situação que é a seguinte: uma abertura do ponto de vista da misericórdia. Por exemplo, quando o Papa diz: quem sou eu para julgar alguém que é homossexual? Não é? Ele disse isso. Uhum. Quem sou eu para julgar? Mas depois é capaz de dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher, apesar de dizer que pode haver uniões civis, que isso a Igreja não vai influenciar, não é? O Papa Bento XVI nunca diria isso. Sim. Pronto. Mas eu acho que há uma a sincronia, se quiser, entre aquilo que é a posição, a atitude que ele tem e a capacidade de a verbalizar numa linguagem que não seja a reprodução dos estereótipos. Quer dizer, por exemplo, ele colocar mulheres na cúria é um passo importante. É um passo importante. Mas depois, quando ele diz, não, é um passo importante porque as mulheres administram muito melhor. Uma pessoa fica assim um bocadinho, administra melhor porquê? Em relação às questões LGBT, acho que é a mesma coisa. Eu acho que este Papa não condena as pessoas. Não condena, não tem um discurso de pecado, é credo, não tem. Agora, a questão é, não me parece que tenha uma linguagem que seja capaz de acompanhar a própria experiência pastoral que ele teve e a própria proximidade humana que ele tem. E eu penso que esse é um dos problemas. Que, Uhum. claro, depois é aproveitado pelas instâncias mais Mais conservadoras. conservadoras. Eu agradeço-lhe muito, adorei, ficava aqui muito mais tempo a conversar. Eu adorei, a sério, adorei.